A muralha vai cair. Calado! Todo mundo querendo falar. Cala a boca. Cala-se. Existe muralha na vida da gente que não cai falando, ela cai em silêncio. Existe muralha na vida da gente que não cai jogando dinheiro, prata, ouro. Existe muralha na vida da gente que Deus trabalha pela gente quando a gente se cala. Falar em Deus trabalhar pela gente, escuta o que eu vou dizer agora e preste o teu ouvido. Eu ainda tenho minutos para dizer o que eu vou dizer agora. Eu já falei que eu nasci no lar evangélico. 2 anos antes de eu nascer, Deus usou pessoas para falar com a minha mãe. E Deus usa uma mulher e fala: eis que o teu 7º filho será diferente de todos os teus filhos. A minha mãe já tinha 5 filhos. Para a profecia cumprir, a minha mãe precisava ter mais 2 filhos. Na verdade, a minha mãe precisava ajudar a mulher para a profecia cumprir. Passou mais 1 ano, a minha mãe teve a minha irmã Iva. Mais 1 ano depois, completando 2 anos a profecia, a minha mãe ficou grávida. Quando a minha mãe ficou grávida, era eu que estava sendo gerado dentro do ventre dela. Eu era o 7º filho. Segura com atenção o que eu vou falar. Quando a minha mãe estava com 3 meses de gravidez, meu pai, senhor Joaquim de Souza Melo, chegou na minha mãe com 38 anos de idade, acariciou a barriga da minha mãe. E depois de acariciar a barriga da minha mãe, ele fala assim: esse é o nosso 7º filho, é o nosso filho da promessa. O nome dele vai se chamar Ivo. Eu não vou conhecer ele, mas as nações vão conhecer. Quando meu pai termina de falar essas palavras, ele acariciou a barriga da minha mãe, fechou os olhos e ficou ali parado. Depois de alguns minutos, a minha mãe foi mexer com ele e viu que ele estava duro, paralisado. Minha mãe mexeu o pulso dele estava parado. Para surpresa, meu pai morreu ali, com 38 anos de idade. Meu pai, os médicos não descobriu a causa da sua morte, deu causa inexistente, não sabia o motivo. Ele partiu para a glória, partiu para o andar de cima, lá para a glória. Mas ele deixou para mim uma palavra profética. Eu não tive o prazer de chamar um homem de pai, eu não tive o prazer de conhecer um homem como sendo meu pai, mas o meu pai deixou para mim uma palavra profética, uma palavra de cremos, acreditarmos. Segura aí para você entender. 6 meses depois foi o dia do meu nascimento. Quando eu nasci, muitas pessoas foram ver o menino da promessa, o menino que Deus usou a profetisa para falar, usou meu pai para falar. A casa encheu de pessoas, segundo a minha mãe falando, encheu de pessoas, e foi maravilha, muita bênção de Deus. 3 meses depois do meu nascimento, segura aí, Deus fala com a minha mãe, e a palavra de Deus que veio para minha mãe foi essa: pega todos os meninos e leva para o rio, aonde tu lava roupa. A minha mãe morava na cidade de Araguaína, lá tem um rio chamado Rio Lontra até o dia de hoje. A minha mãe lavava a roupa e passava para as pessoas, para nos manter vivos. Afinal de contas, ela não tinha nenhum parente próximo, e tinha 7 filhos para cuidar. Ela não tinha esposo, ela não tinha ninguém, a não ser Deus e os seus trabalhos. A minha mãe aquele dia perguntou: Senhor, até o pequenininho de 3 meses de vida, o Senhor Deus disse para ela: até o pequenininho recém-nascido, levam todos para o rio. A minha mãe pegou todos nós, levou para o rio, colocou nós debaixo do pé de uma planta, de uma árvore, e nós estávamos ali debaixo, ela lavando roupa, lavando aquele sol quente. 42 minutos depois que minha mãe estava ali lavando aquela roupa, veio uma moça por nome de Nazaré. Aquela moça veio gritando em alta voz: é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. A minha mãe parou e disse: sim, Nazaré, fala o que houve. Ela disse, com as lágrimas nos olhos: irmã Emília, a sua casa queimou. Queimou a casa, o celeiro e o jipe que o seu esposo deixou. Acabou, está tudo queimado. Naquela hora, a minha mãe queria o teu cobertor. Naquela hora, a minha mãe queria estar no teu lugar. Queimou, não ficou nada. A casa da minha mãe ficou isso aqui, o chão limpo. Acabou. Não tinha mais celeiro, não tinha carro, não tinha nada. A minha mãe se viu na cinza. E minha mãe era líder do círculo de oração há 7 anos seguidos. E quando aquilo acontece, as lágrimas tomam conta da minha mãe. A minha mãe tinha muito motivo para perguntar a Deus:
aonde tu está. A minha mãe tinha razão para questionar e perguntar: Deus, cadê tu? Eu nasci num lar evangélico. A minha mãe tinha razão para dizer isso. E aonde tu estás agora? Tirou meu marido, não tem nenhum parente, e agora tirou a minha casa, tirou tudo de mim. Mas a minha mãe não murmurou, ela não reclamou, ela não chorou, ela não xingou. Chorar ela chorou, mas ela não reclamou. Ela dobra o joelho, sai daquelas águas, ela dobra o joelho, levanta os dois braços para o céu, o rosto cheio de lágrimas, o corpo molhado de suor. A minha mãe abre a boca. Naquela hora parece que eu vejo um diabo pertinho dela dizendo: murmura, essa muralha tu não vai conseguir passar, essa muralha tu não vai conseguir penetrar e passar do outro lado, aqui tu vai morrer no pé da muralha, murmura. Mas naquela hora a minha mãe abre a boca e fala: Deus, obrigado pelo Senhor ter me escolhido para ser provada entre tantas pessoas. O Senhor achou graça em mim e me escolheu para a tua obra, me escolheu para ser provado. Às vezes hoje tu machuca a tua unha, tu já está murmurando contra Deus. A cabeleireira errou o corte, tu já está chorando. Alguém falou uma palavra, tu já quer desviar. A minha mãe perdeu tudo, mas não negou a fé em Deus. Oh, gamando, lavar, chegando, às vezes você faz uma campanha, a campanha não deu certo do jeito que você queria. Eu vou sair da igreja, essa igreja está fria, esse povo não importa comigo. Deus está dizendo: será que não é você que está precisando santificar ao Senhor? Em vez de só querer algo em troca. Glória a Deus, aleluia. Naquele dia minha mãe não blasfemou, não murmurou. Ela abraçou com cada um de nós e disse: Deus, obrigado. Tenho 24 anos de idade, tem 7 filhos, e tu guardaste os meus filhos. Comprou uma lona e na cinza do seu lote, aonde era a sua casa, ela fez um barraco de lona, e ali nós moramos. 17 dias depois, manhã missionária, igreja pastoreada pelo saudoso pastor Francisco Bueno Fico, que já partiu para a eternidade, mas deixou para nós um legado e uma história. Foi pastor do senhor? Quando morava lá, né? Pensa num homem de caráter e de respeito. 17 dias depois desse acontecimento, a minha mãe estava ali dentro da igreja, manhã missionária. Ela parecia uma mamãe ratinha, entrando com eu num braço e os 6 meninos agarrados atrás na saia dela. Na hora de fazer o apelo para mandar donativo para alguns lugares, alguns países, a minha mãe não tinha nada para doar fisicamente, em espécie, em dinheiro. A minha mãe me colocou dentro de uma cestinha feita de taboca. A minha mãe me levanta para cima no corredor da igreja, lotado de gente, e levei ela. E os meninos, meus irmãos, atrás. A minha mãe chega lá na frente, no corredor, e chega diante do altar da igreja, aonde tinha 4 obreiros, 2 da direita e 2 da esquerda, com os lençol para receber os donativos, roupa, bíblia, etc. de coisa que as pessoas iam colocar para enviar para os missionários. A minha mãe não tinha dinheiro em espécie. A minha mãe me coloca dentro de um daqueles lençóis e minha mãe me oferta como missionário. Quando a minha mãe está me ofertando ali, um obreiro olhou para ela e disse: tira esse menino daqui, que menino não é oferta. Mexeu com a pessoa errada. A minha mãe era mineira, baixinha, com 1,55 m de altura, mas pensa numa mineira valente. A minha mãe abriu a boca e disse: não toca nele e nem fala com ele, porque ele é de Deus. Eu entrego ele no altar da igreja, porque eu sei que ele nunca vai desviar da presença do Senhor, se ele está sendo entregue no altar da igreja.
Pastor Fico pediu para minha mãe para entregar o menino, entregou para ele, que era eu. Ele me levanta para cima no meio da igreja, bebezinho com 3 meses e 17 dias, e ele fala: este menino, muitos ouvirão falar do Deus que ele serve e do nome dele sobre esta terra. E me abençoou. Alabando que, eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus. Sabe o que a minha mãe fez? Além dela me doar, ela olhou para o pastor depois e disse: eu também vou doar o lote que era a minha casa para construir uma igreja. E hoje lá no bairro São João tem lá uma igreja para a glória do Senhor, na cidade de Araguaína. Um dia o Senhor está dizendo para mim e para você: o que você faz chorando hoje terá resultado amanhã. Mas hoje Deus está dizendo: santifica. Segura aí. Segura para você entender uma coisa agora. Eu vou pular lá para frente. Segurou? 9 anos depois, a minha mãe desviou da presença do Senhor. Ela fez a pior coisa da vida dela. Quando eu falo que a minha mãe desviou, eu não estou falando que ela largou de ler a Bíblia. Eu não estou falando que ela largou de ir para a igreja. Eu estou falando que minha mãe desviou por completo. O inimigo não usava ela. Ela era que usava o inimigo já. De tão perturbada e atribulada que ela ficou. Foi morar na cidade chamada cidade de Xinguara. Ali eu fui congregar com o pastor Deusdete Sepetimo Ramos, que é pastor lá até hoje. Na cidade de Xinguara, na Avenida Brasil. Lá na cima, na frente tem a Avenida Xingu. Aqui tem a Avenida Brasil cruzando com a Duque de Caxias. Eu estou falando do que eu vivi. Porque tem muita gente aqui que conhece lá. Para dizer assim: não, isso é mentira. Eu estou falando do que eu vivi. Na rua Duque de Caxias, número 884. Ali a minha mãe montou um bar. Quando eu falo que ela desviou por completo. Ela contratou 9 mulheres para ser prostituta. Ela fez uma casa de 14 cômodos. E aqueles cômodos ali tinha quarto separado que ninguém mexia. Era para fazer os programas de prostituição. A minha mãe ficou completamente encapetada, desviada por completo. Todos meus irmãos desviaram também. Só eu permaneci indo para a igreja. Só eu permaneci no chamado. Só eu permaneci crente. Meus irmãos todos desviaram, minha mãe desviou. Segura. Quando eu completei 13 anos de idade, estava faltando menos de uma semana para completar 14 anos de idade. A minha mãe chega em mim numa manhã de sexta-feira. Foi uma manhã mais triste da minha vida. A minha mãe chega em mim possuída pelo demônio. A minha mãe olha para mim e fala: Ivo, a partir de hoje eu não te considero mais como a sua mãe. E a partir desse momento eu entrego a tua alma ao diabo. E desejo que tu morra debaixo de um carro, todo esbagaçado. Se for você, eu vou dar gargalhada. Se não for você, eu vou chorar de tristeza. E dentro desta casa de 14 cômodos, não cabe mais nós dois. Motivo: porque tu és crente. Aleluia. A mesma mulher que me entregou no altar da igreja era a mesma mulher que me entregava na mão do diabo agora. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando do que aconteceu comigo. Naquele dia eu não tinha palavra. Eu não tinha... Acabou o chão para mim. Faltava uma semana para o meu aniversário. Os meus irmãos me abraçaram. Era minha mãe que tinha falado. E dentro desta casa de 14 cômodos, não cabe mais nós dois. Desejo que tu morra debaixo de um carro, todo esbagaçado. Se for você, eu vou dar gargalhada. Se não for, eu vou chorar de tristeza. Meus irmãos me abraçavam, mas não podia fazer nada. Era minha mãe. Eu juntei meus poucos trapozinhos de roupa que eu tinha, coloquei dentro de um saco estopa. Lembra daquele saco estopa, aquele saco de pano? Coloquei dentro de um saco estopa. Peguei aqui, coloquei aqui no ombro. Desorientado, saí pegando carona para chegar na cidade de Marabá. Nunca tinha ido em Marabá, mas desorientado, sem saber o que fazer. Peguei minha bíbliazinha velha, rasgada, coloquei dentro do saco e saí. Quem conhece Xinguara para Marabá hoje, a estrada está melhor, mas naquele tempo, misericórdia. Cheguei em Marabá quase às 18 horas da tarde. Estava garoando, chovendo, aquela chuvinha fina.
Chego na Marabá Velha, vi uma igreja, a placa de uma igreja, encostei, todo feliz, todo alegre, por desde o princípio eu aprendi que a igreja é para acolher as pessoas que precisam. Eu aprendi que a igreja é para dar pão ao faminto. Eu aprendi que a igreja é para dar cobertor ao que está descoberto. Eu aprendi isso desde quando eu nasci. E eu bati ali na esperança de algo para mim. Eu estava com sede, eu estava com fome, eu estava arrasado dentro da minha alma. E quando eu bato ali, saiu a filha do pastor. A filha do pastor disse: pai, tem um rapaz aqui, um jovem. O pastor veio, um pastor português, os olhos bem azulzinhos, cabelo louro. E eu contei para ele toda a minha história. Eu narrei para ele tudo da minha vida, desde o começo até o exato momento. Aquele pastor olhou para mim e deu uma terrível gargalhada. Eu vi o demônio nele. Nem toda igreja que tem a placa de igreja quer dizer que é a igreja santificada. Nem todas as pessoas que têm o título de pastor quer dizer que tem a função mesmo de pastor. Nem toda pessoa que diz ser missionário quer dizer que é missionário. Nem todas as pessoas que pregam quer dizer que é viva aquilo que prega. Nem todas as pessoas que subam no altar quer dizer que é verdadeiro com o que se fala. Para subir no altar desse aqui, a gente tem que santificar. Não é só chegar aqui e subir de qualquer jeito, não, porque o que você vai falar vai gerar bênção nas pessoas ou maldição, e você será culpado pelas suas palavras, porque você pregou e ensinou errado, e as pessoas podem ser condenadas por sua causa. Então pregue, mas viva o que prega. Não é só oba-oba, não é só pula-pula, grita-grita, corra-corra. É pregar a palavra, defender a palavra e viver a palavra. Amargou minha alma. Ele deu uma gargalhada terrível, viu Satanás nele. Ele olhou para mim e disse assim: tu nunca será nada na vida. Aleluias. Eu disse para ele: por quê? Ele disse: primeiro, porque tu és pobre. Segundo, porque tu é negro. Aleluias. Aleluias. Pobre eu sou até hoje, negro também. Segura aí. Eu disse para ele: pastor, eu só quero a calçada da tua casa, da igreja, para passar a noite. Eu só quero um copo com água para beber. Eu só quero um pedaço de pão para comer. A resposta dele me assombrou. Ele olhou para mim e disse: quer comer? Coma lixo. Quer beber? Beba lama. Aquilo doía dentro da minha alma. Eu não tenho vergonha de falar isso. Foi o que eu passei na cidade de Marabá Velha. Quer comer? Coma lixo. Quer beber água? Beba lama. Quer dormir? Durma debaixo da ponte, aonde é o teu lugar. Tu é preto, negro, não vai longe. Tu vai, negro só serve para roubar, matar e amanhecer com a boca cheia de formiga. Vá que se dane. Mas antes de eu sair, eu sempre fui atrevido. Eu acho que esse foi a minha grande razão de Deus me usar. Eu olhei para ele e recitei Isaías 61, versículo 7 e versículo 9. No lugar da minha vergonha e decepção, eu serei exortado, o Senhor me exaltará, e o Senhor me dará dupla honra, e a minha posteridade será conhecida entre as nações. Um dia, pastor, o Senhor me verá. Ele olhou para mim e disse: vá que se dane. E eu fui, saí daquela casa em lágrimas, chorando. Fui morar debaixo da ponte. Não tenho vergonha de dizer que naquele dia eu comi um pedaço velho de banana e um pedaço velho de abacate que veio rolando pela enxurrada, e bebi a água, a lama da enxurrada. Eu não tenho vergonha de dizer, foi o que aconteceu comigo. Aquilo doía, aquilo ardia na minha alma, aquilo me queimava por dentro. E eu perguntava: Deus, tu me ama? E o Senhor dizia: eu te amo. Deus, tu me ama? Eu te amo.
Ninguém aparece pulando de paraquedas. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma luta, tem uma vida, tem uma muralha, tem um Jordão na frente, e nós precisamos santificarmos para passarmos esse Jordão. O dia amanheceu, parou um carro na frente, 3 rapazes, e aqueles rapazes de boa presença, de boa aparência, olharam para mim e disseram: ei, garoto, você quer um lugar para morar? Eu disse sim. Você quer comida para se alimentar? Eu disse sim. Você quer roupa para vestir? Eu disse sim. Pensei que era a solução dos meus problemas, mas era o começo das minhas lutas. Quando eu disse sim, eles falaram: tudo isso agora você tem a partir desse momento. Você só precisa fazer uma coisa para nós. Eu disse: o quê? Ser piloto nosso. E eu disse: moço, mal sei pilotar bicicleta, eu não sei pilotar avião. Ele disse: não é isso não. Aí mostraram umas trouxinhas de cocaína, de droga, e disseram assim para mim: é só para você ir nos pontos e entregar. Você terá casa, terá comida, você terá roupa limpa, terá lugar para banhar. Naquela hora eu abaixei a cabeça. E quando eu abaixei a cabeça, eu tinha que dar uma resposta. E eles disseram: o que foi, jovem? O que foi, garoto? Eu disse para eles: eu não posso. Aleluia. O que você renuncia ontem será vitória para você amanhã. O que você renuncia hoje será conquista tua amanhã. José renunciou à mulher de Potifar, levou ele a ser governador. Jó renunciou a blasfemar contra o diabo, levou ele a ter a virada das posses. O Senhor teu Deus está dizendo: Jefté renunciou a brigar com seus irmãos, fez dele o que, pastor? Um grande vencedor para governar os seus irmãos. O Senhor está dizendo que você renuncia hoje, o Senhor te abençoará amanhã. Eu disse: eu não posso. Eles olharam para mim e disseram: o quê? Você não tem condição de negociar, rapaz. Garoto, você não tem condição de negociar. Você não tem pai, abandonado pela mãe, rejeitado pelos homens. Você não tem nada. Eu disse: mas eu não posso. Aí o segundo disse assim para mim, o segundo jovem: diga para mim qual é o motivo que você não pode. Aleluia. Deve ter um motivo muito forte. Eu tinha que dizer do meu Jesus, não tinha outro. Eu abri a boca e disse: porque eu sigo a Jesus, Jesus Cristo. Aí eu enchei o peito, eu ergui a cabeça, olhei firme e disse: porque eu sigo a Jesus. Eles olharam: cadê o teu Jesus agora? Numa hora dessa você vê o diabo te aplaudir, zombando de você, te humilhando. Quando pergunta: cadê o teu Jesus agora? E com os olhos cheios de lágrimas, mas com o peito para frente, cabeça erguida, eu disse: ele está vivo, ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Todas as vezes que eu falo isso, é como se eu estivesse vivendo o mesmo momento. Eu sinto meu corpo doer, porque eu vejo as mesmas cenas, mas eu tenho convicção da bondade de Deus na minha vida. 2 dias depois, Deus deu para mim um jovem por nome de Anailson. Anailson também foi abandonado pela sua família, porque a sua mãe arrumou um padrasto. O padrasto disse que não queria ele lá porque ele era crente. O Anailson pediu a bênção da mãe, a mãe abençoou e ele foi. Mas o Anailson evangelizava, o estômago vazio, mas não deixava de falar de Jesus. Deus deu para nós de presente uma irmã por nome de Maria de Lourdes, conhecida como Irmã Lourdes. A irmã Lourdes nos adotou e nos dava quentinha, não levou nós para a casa dela, mas dava comida para nós todos os dias. Um dia, a irmã Lourdes chamou nós para ir na casa dela, e ela chamou nós para capir o lote da casa dela, capinar o quintal.
Mas o Anailson foi todo sujo, fedendo, mas com a alma cheia de Deus. E nós estávamos lá com a enxada capinando o lote. De repente parou na frente da casa da irmã Lourdes uma madame, um carro. Dentro do carro uma madame top, chique. Aquela madame bate palma, a irmã Lourdes sai. A madame pergunta: é aqui que mora a Lourdes, Maria de Lourdes? A irmã Lourdes fala assim: eu vim aqui porque fiquei sabendo que a senhora cura as pessoas. A irmã Lourdes disse: eu nunca curei ninguém, mas o meu Jesus cura. A madame disse: pois eu quero que você vá em casa. Eu tenho uma filha que foi desenganada por mais de 50 médicos. Ela tem 17 anos de idade, tem uma bactéria que tomou conta dela. E ela pesa hoje 34 quilos. Está só os ossos e a pele. Mas a senhora cura. Ela disse: eu não curo, mas Jesus cura. A irmã Lourdes disse: eu posso levar alguém? A madame disse sim. A irmã Lourdes sai lá fora e grita: Anaílson, venha. E nós lavamos as mãos. O Anaílson com a botina velha suja, fedendo. Eu com o cabresto velho de uma chinela, tentando emendar o cabresto com uma presilha, com um pedaço de prego, porque tinha arrebentado. E nós saímos lá fora fedendo mesmo, sujo, cabelo cheio de coisa velha, tudo fedendo mesmo. Nós estávamos podres. E quando nós arrudei que fica na frente da madame, um carro top de linha, a madame olhou para a irmã Lourdes, a madame olhou para mim, olhou para o Anaílson. E a madame disse assim para a irmã Lourdes: eles vão? Aleluia. A irmã Lourdes abriu a boca e disse: se eles não forem, eu também não irei. A madame não está também. Mas a irmã Lourdes sentou na frente, no banco da frente, mas o Anaílson sentou no banco de trás. O Anaílson era um menino de 1,86 m de altura, alto, as mãozonas grandes. E nós andamos dentro de Marabá. Chegamos dentro da casa da mulher. Oh Jesus, era um jardim, uma coisa mais linda era à frente. De repente, quando nós estamos descendo, eu desci, a irmã Lourdes desceu. O Anaílson ele era um jovem explosivo, cheio da glória de Deus. Ele não tinha vergonha de glorificar. O Anaílson abre a boca e começa a falar em línguas, irmão. E ele começa a sapatear e pular, só com a perna só. Quando o Anaílson está pulando e fazendo assim, e sapateando, a madame chegou perto da irmã Lourdes, sem querer. A madame olhava para o Anaílson, olhava para a irmã Lourdes, e a madame disse assim para a irmã Lourdes: diga para mim, diga que ele não, diga que ele não é, diga, aleluia, diga que ele não é doido, não é louco. A irmã Lourdes olhou e disse: o quê? Você está pensando que ele é doido, é? Ele está falando com Deus, mulher. E a madame olhou e disse: é assim que fala com Deus, é? A irmã Lourdes disse: isso aí é só o começo. Tu quer ver mesmo é quando Deus resolver falar. É agora ele que está falando. Mas tu quer ver é quando Deus resolver responder o que ele está falando. Meu Deus, e o Anaílson pulava, falava em língua. E a madame, assustada com aquilo, entramos para dentro da casa. Trouxeram a menina, magrinha, só o couro e o osso. A menina veio para a irmã Lourdes orar. A irmã Lourdes disse: Anaílson, ora. O Anaílson grandão, 1,86 m, ele abriu a mão, pastor Marcos. Sabe o que ele fez? Ele deu um tapa aqui no estômago da menina. Mas foi um tapa. Pá! A menina fez isso. Pá! Quase 2 metros de distância, ela afastou para trás, bateu na parede com a mão. Está curado em nome de Jesus. Está sentindo alguma dor? Não, estou curado. Está curado. Se não tiver horário, não, estou curado. Daí eu dizia: está curado, meu irmão. Sou doido. Daí eu dizia: não, estou curado. A menina disse: não, estou curado. Ele botou o pé na frente e disse: se não tiver, eu vou orar de novo. Não, estou curada. Aleluia. Veio a mãe da madame. A velhinha tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca que não tinha remédio que curava.
Pensa na tribulação. E aquilo doía. E a madame disse assim: a senhora pode orar por ela? A irmã disse: sim, ora, Anailson. A Anailson era top de linha. Ela não é top de linha de hoje. O Anailson abriu as mãos. A velhinha veio com aquela cabecinha branca. A Anailson abre as duas mãozonas. Sabe quando a polícia pega um bandido? Assim nos dois ouvidos. Ele abre aqui as mãos. A mulher colocou a cabeça e ele fez isso. Está curado em nome de Jesus. A velhinha saiu meio tonta assim, querendo cair. A mãe dela, a filha dela agarrou ela, a madame. E ele disse: está sentindo alguma dor? Se tiver, eu vou orar de novo. Não, meu filho. Olha, ó, tu tá mexendo agora, olha. Quando eu mexia, parece que tava, meus miúdos estavam tudo saindo. Agora tá tudo ok. Ó, tô botinha. Tá doendo? Não, vou orar agora. Não, tô curado em nome de Jesus. Quando nós pensamos que tudo estava ok, gente, a parte melhor aconteceu. O Anailson, todos estavam ali tudo em paz, agora vamos embora. De repente o Anailson abre a boca e fala assim: tinha uma barreira, Josué tinha uma muralha na frente. O Anailson abre a boca e fala assim: Deus está me revelando. Isso não prestou. Deus está me dizendo que dentro dessa casa tem mais uma pessoa que precisa do milagre. E essa pessoa está enferma numa cama e eu vou orar. A madame entrou na frente: não tem não. E o Anailson: tem sim, porque Deus me revelou. A madame disse: não tem, porque eu sou a dona da casa. E o Anailson disse: tem, porque o Senhor é o dono de tudo. E a madame disse: não tem, porque é eu que moro aqui. E o Anailson disse: tem, porque o Espírito Santo me revelou agora. E ficou tem, não tem, aquela briga. Tem, não tem. E a briga foi acrescendo. E eu encostei perto da irmã Lúcia assim: eu não vou entrar nessa guerra. E o Anailson: tem, porque o Espírito de Deus me revelou. E a madame: não tem. E o Anailson: tem. E o Anailson foi para entrar dentro da casa. A madame agarrou no braço dele para entrar para dentro das salas da casa e disse assim: ei, tem sim. É o meu marido. Há 11 anos, meu marido chamado Jerônimo, há 11 anos, nas 7 curvas indo para Brasília, ele capotou a caminhonete, quebrou a coluna em 3 lugares, ficou paralítico da cintura para baixo. Ele não tem mais movimento algum. Tem pessoas que cuidam dele pela manhã, pelo meio-dia, pela tarde e pela noite. Ele está lá dentro de um quarto. E o Anailson diz: eu vou orar para ele agora. E a madame disse: lá tu não vai. E o Anailson falou assim. E a madame: não vai. E eu vou. Não vai, eu vou. O Anailson rasga para dentro da casa e eu mandei uma luz atrás. Afinal de contas, nós tínhamos que defender que era nosso amigo. Nós chegamos juntos, não podia deixar embora só. Rasgamos atrás dele e ela rasgou para cima do sobrado. Lá para subiu a escada, foi ligar para a polícia para dizer que tinha invasores invadindo a sua casa. E o Anailson correu, chegou lá onde estava o seu Jerônimo. E eu, mas ele não de junto. Aí ele olhou e falou assim: seu Jerônimo, o senhor crê que Jesus te cura? Aleluia. Seu Jerônimo abriu a boca e disse: eu creio, meu filho. Por isso eu gemi alto, para que vocês escutassem o meu gemido. Quando vocês oravam lá, eu senti queimar aqui dentro. E eu sabia que a minha esposa não ia deixar vocês virem aqui. Deus me livre de uma mulher dessa. O sangue de Jesus tem poder na minha alma de uma mulher dessa. E na tua também. O homem querendo ser o homem, o enfermo querendo ser curado, a mulher morre, filho, logo. O Anailson abre a boca rápido e diz: olha, seu Jerônimo, a tua mulher está ligando para a polícia, eu vou orar para o senhor rápido, o senhor vai andar agora. Foi tudo rápido. Pegou a Bíblia, leu o versículo, dobrou o joelho. Olha como é que o Anailson era audacioso para orar naquele tempo. Ele abriu a boca e disse: Deus, aqui quem fala contigo é teu servo Anailson. Olha a audácia dele para falar. Não confunda a minha voz com ninguém. Ouça-me, porque eu santifiquei para que tu faça milagre. Terminou a oração, ele ficou de pé, olhou para o seu Jerônimo e disse: seu Jerônimo, eu vou contar de 1 até 5.
e o senhor vai levantar daí e vai sair andando. Ele tinha convicção do que falava. Eu não tinha não, mas ele tinha. Mas a irmã Lourdes estava lá como intercessor. Era nós mesmo que estava na frente. E ele não ficou contando não, foi rápido. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Levanta, São Jerônimo. Os 2 rapazes, irmão, colocou o seu Jerônimo de pé, parecendo um boneco. Deixa eu ficar aqui nessa frente aqui, um do lado, outro do outro. O seu Jerônimo sem perna, sem força para botar a perna no chão, tá aqui parecendo um boneco. Aí são os 2 rapazes arrastando o seu Jerônimo. O seu Jerônimo não andava nada, os rapazes aqui arrastando, e o Anailson na frente. Anda, seu Jerônimo! O seu Jerônimo arrastado, os rapazes andando, arrastando a perna dele mole. De repente o seu Jerônimo ali parado, o Anailson apelou. O Anailson abriu a boca e disse: eu falei que o senhor vai andar em nome de Jesus. Solta ele agora! Os rapazes eram pagos, com medo de soltar, e o vai cair e morrer. E o Anailson disse: solta agora! Soltaram o seu Jerônimo. O seu Jerônimo ficou dentro aqui, ó, caçando lugar para escorar, não tinha perna. E os rapazes tentando segurar, ele disse: não segura! Anda agora, seu Jerônimo! O seu Jerônimo fez isso aqui. Ele saiu parecendo um robô. Ele fez isso aqui com as pernas. Eu estou falando do que eu estava lá. Ele fez isso aqui com a perna direita, as mãos tremendo. E a perna dele tremendo, ele fazia isso aqui arrastando o pé. Parece que ia cair. E ele foi se arrastando, o pastor Marcos. Parece que ia cair. O Anailson foi tomado pelo Espírito do Senhor. O Anailson abre a boca com a autoridade de Deus e diz: seu Jerônimo, o senhor não está andando, o senhor está se arrastando. Levanta o pé e anda agora. Seu Jerônimo fez isso. Para a glória de Deus, seu Jerônimo andou na sala, na cozinha, na varanda, em cima e embaixo, correu para um lado e para outro, andando, pulando e correndo para um lado e para outro, e aquela glória tomou conta. Aquele homem de 1,90 m de altura, bigode cerrado, com o nome de Jerônimo, saiu andando em toda a casa para a glória. Sabe o que aconteceu? De repente chega na porta da casa a viatura da polícia. Sabe quem chega? Delegado. Ah, Jesus. Chegou o delegado, o soldado Nunes, o soldado Cavalcante. Chegou do lado um do outro com a arma em punho. E estava ali: cadê os invasores? Cadê os invasores? Cadê os invasores? E eles já entraram com a arma. Quando chegaram lá, estava eu, a irmã Lourdes e o irmão Anailson, e o seu Jerônimo em pé, cheio da glória. Seu rosto transpirava glória. E aquela glória tomava conta. De repente, quando o delegado viu aquilo, o delegado caiu de joelho com a arma em tudo e disse: eu quero o teu Jesus. Caiu no pé do Anailson e disse: eu quero o teu Jesus. O soldado Nunes e o Cavalcante caiu de joelho com a arma e a cinta cheia de bala e gritava: nós precisamos do teu Jesus. Nós queremos o teu Jesus. Alamanda Camadara, bate a lava. E minha ganda, Maria Deva, Camadura, Abarrash. A madame, espera aí, segura aí para você entender. O seu Jerônimo dobrou o joelho nos pés do Anailson e disse: eu quero o teu Jesus. A filha veio, dobrou o joelho e disse: eu quero o teu Jesus. A sogra do seu Jerônimo, a mãe da madame, dobrou o joelho e disse: eu quero o teu Jesus. Quando a madame chegou, toda periquitada, saltão grandão, toda bem arrumada, ela viu aquela cena, ela empurrou todo mundo, dobrou o joelho, colocou o rosto nos pés, cheio de lama do Anailson, e disse: eu que preciso do teu Jesus. Eu estou sentindo a glória do Espírito Santo. Eu estou sentindo a glória do Espírito Santo. Eu estou sentindo a glória do Espírito Santo. Eu estou sentindo a glória do Senhor. Essa muralha vai cair. Essa muralha vai cair.
e vou mover. Aleluia. Oh, aleluia. Abre as suas mãos. Eu vou finalizar aqui o que eu disse. Quando terminou tudo, a madame olhou para a irmã Lourdes e disse: o que é que eu faço por eles? A irmã Lourdes disse: pergunta a eles. Não faça por mim, faça por eles. A madame olha para mim e fala: qual é o teu desejo? Eu disse: fazer seminário. O seminário que você quer fazer tem aonde? Eu disse: tem em Pindamonhangaba, tem aqui em Belém do Pará. Ela ligou para o pastor Firmino da Anunciação Gouveia e pagou 5 anos adiantado e disse: eu estou enviando um jovem para o seminário aí. Eu quero que vocês cuidem dele como se fosse o meu filho. O Firmino da Anunciação Gouveia é português. Um português me rejeitava lá atrás, agora outro abriu os braços. No dia que eu cheguei lá, ele disse: seja bem-vindo, meu filho. Eu fiquei 5 anos no seminário em Belém do Pará. Quando eu completei, peraí. E a madame perguntou ao Anailson: o senhor é mais audacioso do que eu. Qual é o teu sonho? O Anailson disse: eu fui expulso de uma família e o meu sonho é construir uma família, casar, ter filhos e nunca desprezar uma família. Na hora que o Anailson faz e fala isso, a menina fez assim, a mãe dela. A mãe olhou para ela: menina. Ela disse: mãe, está ardendo aqui, está mexendo aqui. A menina, a mãe disse: quieta, minha filha, está mexendo, mãe. Eu posso. Pode o quê? Fazer parte do sonho dele, ser da esposa. Ela mandou ir, a madame e o seu Gerânio já balançou a cabeça e disse: está aceito. Ele casou, tem 2 filhos, mora em Boston, nos Estados Unidos, para a glória de Deus. Esse povo eles eram donos das maiores redes de drogaria, para a glória do nome do Senhor. Segura? Depois que passei os 5 anos no seminário, casei, bem novo. Quando eu casei, irmãos, eu sou convidado para pregar no congresso de jovens. Aleluia. Quando eu chego para pregar no congresso de jovens na cidade de Marabá, esse Deus é lindo. Quando eu vou entrando dentro da igreja, eu fui diácono mirim com os 14 anos, 16 anos eu fui presbítero, 18 anos eu fui evangelista, os 20 anos eu fui consagrado a pastor. Eu não queria ser consagrado a pastor pela convenção geral CGABB, mas o pastor Firmino levantou a boca e disse: porque o povo falou assim, não se faz pastor como antigamente, consagrar um menino para ser pastor. Ele tinha razão. Eu era magricelo, 46 quilos, mas ele disse assim: se ele cair e fracassar, eu responsabilizo pelos pecados dele. Pastor, o senhor conhece o pastor Firmino? Aquilo doeu dentro de mim, parece que era uma sucuri que tinha me abraçado, quebrou meus ossos. Eu dizia dentro de mim: eu nunca posso pecar, nunca posso desviar. Quando vida eu tiver, o Firmino dizia, o pastor Firmino, eu responsabilizo pelos pecados dele. Aquilo me quebrou. Agora está eu e minha esposa para pregar. Eu pregar, minha esposa me acompanhando. Quando eu chego lá, o pastor olhou assim, olhava de novo e eu entrando, parece que ele viu um fantasma. Mas não era não, era eu mesmo. Quando eu chego no altar da igreja, ele olha para mim e fala: tu lembras de mim? É tu mesmo? Eu disse: sim. O senhor lembra de mim? Eu disse: lembro. Ele disse: você me perdoa? Ah, Jesus, não pisa nos ossos, porque aqueles mesmos ossos que você pisa um dia vai ficar de pé para te ajudar. Eu disse: o senhor está perdoado, meu pastor. Mas ele não se conteve. Ele pegou o microfone e disse: igreja, esse jovem que vai pregar hoje, casado, pastor, há quase 7 anos atrás, ele chegou na minha casa pedindo pão, pedindo água e pedindo lugar para dormir, a calçada. Eu assassinei o ministério dele. Mas está aqui minha esposa de prova e meus 2 filhos. E todo dia que eu ia almoçar ou jantar, eu dizia: Deus, não deixe aquele jovem morrer enquanto eu não ver ele de novo, para pedir perdão. Olhar nos olhos dele e dizer para ele para me perdoar. Oh, minha amada, está aqui a minha esposa e vocês aí dentro dizendo para a igreja: eu fui atormentado com câncer.
Eu fui tirou um agora tamanho de uma maçã e tem outro pior. E ele olhou para mim e disse: jovem, tu me perdoa? Aí eu disse para ele: pastor, o senhor está perdoado. Eu lembrei, eu via toda a cena. Eu disse para ele: pastor, as suas palavras me mantêm em pé. Todas as vezes que eu pensava em desviar, eu ouvia a sua voz dizendo: tu é pobre, tu é negro, tu nunca vai ser ninguém. E eu tive que fazer um juramento para mim mesmo, que eu tinha que me manter de pé. Segura agora. 3 meses depois ele foi para Lisboa, Portugal, ele morreu, partiu para a glória lá. Agora vai eu pregar na cidade de Xinguara, Igreja Casa da Bênção, pastor Saulo, aleluia. Nem fui na casa da minha mãe, fui direto para a igreja, estava atrasado, 17 minutos, pastor, que eu estava pregando. A minha mãe entra dentro da igreja, aleluia. Os meus irmãos, a minha mãe teve depressão, e meus irmãos com medo dela ter entrado debaixo do carro, anunciou no rádio, no carro de som. De repente alguém disse: eu vi a dona Emília entrando na igreja dos crentes, da Casa da Bênção. Quando a minha mãe entrou dentro da igreja, 17 minutos que eu estava pregando, a minha mãe dobra o joelho no meio da igreja e grita: meu filho, eu te amo, me perdoa. Eu volto com o braço de Jesus, aonde nunca deveria ter saído. Alguém consegue cantar o hino de Jó? Canta para mim entregar o microfone. Eu desci do púlpito, fui até a minha mãe. E quando eu fui até minha mãe, eu dobrei o joelho, eu passei com ela. Você não tem noção que é abraçar com quem você ama. E minha mãe disse: me perdoa. Eu dizia: mãe, a senhora está perdoada, a senhora é minha mãe. E abraçava acochado com ela. De repente meus irmãos entram gritando na igreja. A minha mana Nilva entra gritando e falando: é o Ivo, ele voltou, ele está vivo, olha ele aqui. Dobrou o joelho, todos meus irmãos, e todos eles reconciliaram aquele dia.